Atenção, isso não é o treinamento. Se você não estava numa caverna nos últimos dias, você deve ter visto uma conversa que tem objetos voadores não identificados atacando bases militares dos Estados Unidos. Os aliens estão entre nós? Pode ser difícil de acreditar, mas os militares americanos tiveram que responder a essa pergunta durante uma audiência pública no Congresso dos Estados Unidos. Há poucas semanas atrás rolou um painel da NASA com o Congresso americano e o Pentágono, e esse evento reuniu especialistas para discutir os avistamentos e ataques de supostas naves alienígenas. Teve falas de especialistas, teve denúncia, teve pressão do governo e, para esquentar ainda mais, teve divulgação de vários vídeos e um monte deles já brotaram na internet. My gosh, they're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Eles disseram 3 coisas. Primeiro, uma afirmação forte. Os Estados Unidos têm um programa secreto sobre objetos voadores não identificados que nem políticos conhecem. Em segundo, que já foram encontrados materiais de origem não humana. O Pentágono nega isso. E, finalmente, que os pilotos militares têm medo de falar sobre os objetos que observam. Mas a pergunta principal ficou sem resposta. Uma testemunha foi questionada se o governo americano já havia se comunicado com extraterrestres. Ele disse que não poderia falar sobre isso. Mysterious drone activity over U.S. military airspace. Air Force officials. The mysterious drones have repeatedly appeared for over a week. Um mistério está intrigando os Estados Unidos. Há alguns dias a população vem flagrando objetos desconhecidos no céu. Isso não é um avião comercial. Aviões não ficam assim. Também não é um helicóptero, disse o morador de Nova Jersey. Neste outro registro, também naquele estado, o morador gravou o ponto luminoso parado no ar. Não são casos isolados. Nas últimas semanas, americanos de diferentes estados, a maioria de Nova Jersey e Nova York, registraram os objetos voadores ainda não oficialmente identificados. Dá para vê-los diariamente. Ficam parados no céu e depois de uns minutos se movem e somem, disse Trish. Drones não identificados continuam a sobrevoar áreas do nordeste dos Estados Unidos, causando apreensão entre moradores e autoridades. Na última sexta-feira, 13 de dezembro, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, informou que as pistas de um pequeno aeroporto no estado precisaram ser fechadas por 1 hora devido ao surgimento dos dispositivos, conforme relatado pela Administração Federal de Aviação. Embora a autoridade aeroportuária de Nova York tenha confirmado o fechamento temporário, declarou que o incidente não causou impacto significativo nos voos programados. No entanto, a persistência desses avistamentos em Nova York e Nova Jersey nas últimas semanas tem gerado especulações e preocupações crescentes. Vídeos de drones luminosos circulam amplamente nas redes sociais, alimentando teorias e críticas. Legisladores locais questionam a administração do presidente Joe Biden, exigindo explicações sobre a origem e o propósito dos aparelhos. Até o momento, nenhuma entidade federal ou local reivindicou responsabilidade pelos dispositivos. Desde de deixar a Casa Branca, o democrata enfrenta críticas do presidente eleito Donald Trump, que o acusa de não ser claro com os americanos. O presidente e os militares sabem o que está acontecendo e por alguma razão não querem dizer, disse o republicano nesta segunda-feira. Questionado sobre a possível participação de governos estrangeiros, Trump limitou-se a dizer que não acreditava em ações do inimigo, sem responder se recebeu informações do serviço de inteligência sobre o assunto. Dito que não representam um perigo. Também não conseguiram estabelecer sua origem. Se são de um país estrangeiro ou inimigo, então de onde provém? O Congresso está realizando audiências agora mesmo sobre todos esses drones ou OVNIs aparecendo por todos os Estados Unidos. Francamente, há muitos mais avistamentos do que foram tornados públicos, movimentos que são difíceis de replicar, para os quais não temos a tecnologia. Nós não temos, eles não têm. A questão é quem está operando esses veículos. As informações são muito convincentes. É real? Ok, é real. Eles são de outro planeta. Se não é nosso e não é deles, bem, então é de alguém ou algo mais. Mal posso esperar para que este relatório seja divulgado. Não há mais dúvidas de que os objetos voadores não identificados são reais. Este foi visto pela agora aposentada piloto da Marinha, Alex Dietrich, em seu F-18 ao largo da costa da Califórnia.
Os avistamentos de OVNIs em Nova York quase dobraram desde o início da pandemia e estamos recebendo novos vídeos da Marinha mostrando objetos em forma de pirâmide, voando no céu. Estas fotos de celular tiradas por um piloto de F-18 em março de 2019 mostram 3 aeronaves não identificadas diferentes. Um relatório de inteligência do ZEUA sobre OVNIs deve ser divulgado em breve. O tão aguardado relatório do Pentágono sobre OVNIs finalmente foi liberado. Sexta-feira, o governo divulgou um relatório muito aguardado sobre tudo o que sabe sobre OVNIs. Agora, o estudo divulgado na sexta-feira encontrou que apenas um desses pode ser explicado. Apenas um. A ideia de avistar objetos voadores misteriosos existe há milhares de anos, muito antes dos filmes e programas de TV. Na história antiga, por exemplo, desde as pinturas rupestres, aquelas pinturas feitas pelos homens das cavernas, até textos da Babilônia, em vários cantos do mundo, a gente tem a sugestão de fenômenos inexplicáveis no céu. Na Idade Média, já existiam relatos de avistamentos de luzes ou objetos estranhos no céu. Mas o conceito de vida extraterrestre ganhou força com o avanço científico na época do Renascimento, né? Em 2009, o canal História lançou um novo programa chamado Alienígenas Antigos. Isso levou à ideia de acreditar em alienígenas do seu teórico excêntrico e marginal. Para o mundo científico e histórico, o programa propaga a teoria dos astronautas antigos, que é a ideia de que culturas civilizadas antigas eram, na verdade, tecnologicamente mais avançadas do que jamais pensamos. Eles mostram esculturas antigas que retratam homens usando trajes que se parecem com trajes de astronauta. Eles mostram obras de arte antigas, gravuras e esculturas que se assemelham a alienígenas cinzentos e discos voadores. Depois a gente sempre imaginou discos voadores aparecendo no céu. A novidade agora é que tem aparecido vários relatos de OVNIs saindo do mar. E tem até vídeos desses avistamentos. Um caso, por exemplo, é de um ex-almirante americano. Ele escandalizou o mundo inteiro, alertando sobre os objetos estranhos vindos do oceano. Esse almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, ele se chama Tim Gallaudet. E ele publicou um estudo sobre o risco de objetos estranhos aparecendo nos oceanos. E segundo ele, isso é um risco para a segurança marítima dos Estados Unidos e até mesmo para a segurança e sobrevivência da humanidade. Um cara chamado Luiz Elizondo é ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos. E nos últimos anos ele tem feito denúncias pesadas que têm obrigado o governo americano a rever a conduta oficial sobre os avistamentos de OVNI. Além de denunciar as falhas do Pentágono nesses assuntos, ele divulgou para a imprensa de vídeos alarmantes. This includes unwarranted criminal investigations, harassment and efforts to destroy one's credibility. A maioria deles tinham imagens feitas nas cabines de pilotos das Forças Aéreas Americanas, e esses vídeos tinham imagens, dados do painel das cabines e áudio das comunicações entre os pilotos em perseguições aos fenômenos aéreos não identificados. O fenômeno que começou lá em New Jersey não é mais apenas em New Jersey e nem apenas nos Estados Unidos Teve inteiro. até no Rio de Janeiro. O negócio está se espalhando pelo mundo inteiro e as coisas estão piorando rapidamente. São muitas imagens, muitos avistamentos, inclusive no Brasil, e a coisa está se intensificando de uma maneira muito bizarra. Diz para vocês que a gente um dia vê, estão aqui, corram. Só olha pro céu, olha, não para de vir, olha ali pra isso. Vou mostrar isso? Vamos ver isso aqui com áudio. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Agora olha que estranho, a equipe de TV ABC News, uma equipe profissional de reportagem, foi lá com uma câmera profissional, com câmeras profissionais, e olha o que eles gravaram, e eles mostraram isso ao vivo. Olha isso. Ainda tá aí essa gravação? É, esse tá ao vivo, ainda, a gravação ainda tá disponível. Olha isso. Parece que o objeto ele tem uma espécie, como se fosse um campo de força, aí você fala, ah, isso aqui tá desfocado. A gente tá falando de uma equipe de TV com pessoas com equipamentos profissionais que sabem gravar, né? Eles sabem gravar. Olha isso, pessoal.
Foi isso que eles conseguiram registrar. E eles reportaram, ó, é exatamente isso que a gente tá vendo. Quando a gente dá o zoom com a câmera profissional, aparece dessa forma. E a gente não sabe descrever o que é isso. E isso está surgindo em vários lugares de Nova Jersey. Aquele caso dos pilotos foi em Oregon. Também temos fotos de testemunhas oculares. Fotos nítidas dessas esferas também sendo publicadas. Elas parecem drones para você? Isso é o que estamos vendo agora. Então, novamente, também outras testemunhas estão vendo esse tipo de roda dentro de roda, como algo saído direto da Bíblia. Olhe para estes, isso é sobre Nova Jersey. Você tem desenhos como este que remontam a milhares de anos a propósito. Alguns destes são dos 1600, bem aqui. Este tipo de roda dentro de uma roda no céu. O que são essas coisas? Pense agora na descrição que o profeta Ezequiel faz na Bíblia sobre uma visão que ele teve de anjos, chamados querubins. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, ou a tochas que se moviam por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Ora, eu olhei para os seres viventes, e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas, e a obra delas, era como o brilho de crisólita, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e era o seu aspecto, e a sua obra, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Estas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Para ser direto, uma guerra de visões de mundo está se aproximando, e você precisa estar preparado com uma compreensão clara. Houve resistência no Pentágono por motivos religiosos. O sênior olhou nos meus olhos e disse: eu quero que esse programa pare. Fundamentalistas religiosos que estão preocupados. O que você está vendo é algo que é uma presença demoníaca. Nos dias antigos, uma das histórias mais conhecidas de orbes brilhantes é o relato bíblico dos anjos, os bons e os maus. A Bíblia diz especificamente que, embora um anjo possa ocultar sua aparência e mudar de forma para quase qualquer coisa, a estética física padrão mais surpreendente é a capacidade de produzir uma luminescência muito forte de todas as partes do seu corpo. Na verdade, as palavras que descrevem outros anjos na Bíblia são relâmpago, fogo, brilhante e cintilante. Joe Jordan, um diretor da MUFON, a maior empresa de pesquisa e investigação de OVNIs do mundo, tem a dizer sobre as semelhanças entre os avistamentos de OVNIs. Agora, quando se trata da forma do objeto, a forma número 1, na verdade, não é uma forma de disco. Na verdade, é só um objeto brilhante, com bordas desfocadas. Como um orbe. Tipo, esse termo, sabe? Eles querem usar isso, mas essa é a coisa número 1. Relatada, interessante. Está muito longe da lista que você tem algum cara que diz: eu realmente vi o típico disco voador. Poderia ser que há uma relação entre a aparência padrão dos anjos e os avistamentos de OVNIs. Parece que brilhar seria uma característica memorável dos anjos das aulas de estudo bíblico. Poderia ser que o que estamos vendo agora é o brilho desses mesmos anjos que estão por aqui há tantos mil anos. E isso precedeu os pilotos até o ponto de captação, então parecia ter algum conhecimento de para onde os pilotos estavam indo antes do tempo. E nós não temos essas habilidades para fazer isso. Eu vi uma luzinha como uma pequena esfera. Eu pensei que era uma estrela, mas de repente se moveu. Alguém que pode explicar melhor essa ideia é Roger Morneau. Morneau se tornou cristão depois de escapar de um culto que adorava demônios, que estava preparando ele para se tornar membro em Montreal, Canadá. Depois de ser resgatado por um colega de trabalho, Morneau revelou em alguns de seus livros e vídeos os funcionamentos internos do reino espiritual, incluindo mais detalhes sobre a última enganação de Satanás. Disse que um sacerdote satânico lhe contou que o grande mestre, ou Satanás, tinha um plano de engano para a humanidade, que espíritos demoníacos se passariam por visitantes de galáxias distantes. Você foi escolhido por demônios de grande poder para fazer parte do grupo deles de seres humanos privilegiados. Eles diziam que eram a elite. Nós sabemos a verdadeira verdade sobre o mestre e seus anjos. Aí o sacerdote nos disse: será que vocês têm um tempinho a mais? Eu quero contar algo fascinante para vocês.
E aí ele disse que o grande plano para enredar a maioria da humanidade em sua causa, pouco antes do fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal, seria feito de uma maneira especial. Esse grande plano para enredar as pessoas, elas vão cair direitinho, disse ele, porque os demônios se farão passar por habitantes de outros planetas, de galáxias distantes, que estão vindo para a Terra para alertar os seus habitantes da destruição iminente desse planeta, a menos, é claro, que algo seja feito a respeito. E este será o maior engano que sobrevirá à humanidade nestes últimos dias. Também disse que isso ocorreria durante um período de grande calamidade na Terra, e quando as crenças da nova era estivessem se espalhando descontroladamente. Roger, quando eu era adolescente na década de 1970, lembro de uma música que saiu falando sobre a idade de Aquário, e desde então vimos o desenvolvimento da nova era, e eu me perguntei se, na época em que você estava envolvido na adoração de espíritos, eles falavam sobre a nova era. Oh, sim, era uma grande coisa que estava por vir, uma das principais decepções dos últimos dias. E o sacerdote nos disse, nós havíamos conversado com ele por um bom tempo, e então ele disse, posso ter um pouco mais do seu tempo, eu quero fazer algo muito fascinante. Ele diz, o campo de grãos do mestre, para a colheita das nações, para a colheita das multidões da terra, em sua causa, logo antes do fechamento da grande controvérsia entre as forças do bem e do mal. Então ele continuou, você sabe, depois que nos expressamos, que estávamos profundamente interessados em saber mais sobre as atividades dos espíritos, e ele disse, isso será feito de uma maneira única. Este plano de grãos vai levar pessoas, as pessoas vão comer essas coisas, porque ele diz que espíritos demoníacos, se declararão como habitantes de planetas distantes nas galáxias, que estão vindo para avisar os habitantes do planeta Terra sobre a destruição iminente do planeta, a menos que algo sério e apropriado seja feito para evitá-la. E ele continuou dizendo que eles afirmarão ter experiências fora do corpo. Você está familiarizado com experiências fora do corpo. Eu li sobre eles. Em outras palavras, algumas pessoas supõem que podem, você sabe, acreditar em sua alma imortal. Projeção astral. Sim, certo? Vai a duas partes diferentes do mundo ver coisas e volta, e eles escrevem tudo sobre isso. Portanto, devido ao fato de que milhões de pessoas na Terra acreditam que as pessoas têm uma alma imortal, não é prontamente aceito quando os espíritos, através de um médium em transe, conversam com pessoas influentes. Da linha, você vê. Agora, o que é um médium em transe? É um canalizador, hoje em dia. O que é conhecido hoje como um canalizador. Canalizador, sim. A experiência de Shirley MacLaine ao se envolver com o espiritismo e com os habitantes de planetas distantes nas galáxias. Eu mantive tudo isso por 3 horas, e você estava ouvindo o cumprimento do que este sumo sacerdote disse há 45 anos? Sim, exatamente, há 5 anos. Pessoas envolvidas nas crenças e práticas da nova era têm experiências com pessoas estelares ou sementes estelares. Parte das práticas New Age envolve ser um canalizador ou um médium para espíritos, assim como para extraterrestres. Existem milhares dessas sessões gravadas onde uma pessoa permite voluntariamente que seu corpo seja habitado por um ser alienígena e que fale através dela para transmitir uma mensagem à humanidade. Essa prática está se tornando cada vez mais popular entre os jovens hoje em dia, à medida que influenciadores do mundo estão promovendo essa ideia. Essa ideia New Age de ser capaz de canalizar outros seres não é nada nova. Está no livro de 1 Samuel, onde Saul vai encontrar uma médium para falar com os mortos. Esses conceitos New Age têm se infiltrado na igreja há gerações, a ponto de Demi Lovato afirmar ser uma cristã batizada, que pode meditar e canalizar alienígenas. Ela está usando sua grande plataforma para influenciar outros a fazerem o mesmo. Isso é exatamente o que Roger Morneau disse que o plano do grande mestre, ou de Satanás, era para o mundo. Espíritos vivos, declararão ser habitantes de planetas distantes nas galáxias. Quando os espíritos, através de um médium em transe, conversarem com pessoas naturais.
Isso, na verdade, soa mais como os relatos que ouvimos na Bíblia sobre espíritos imundos entrando em seres humanos. Lucas 11:24 diz: quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos, buscando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Vemos que, na verdade, é um espírito imundo que pode entrar no corpo físico de um ser humano. Enquanto os testemunhos afirmam ter sido abduzidas por alienígenas, descrevem esses seres como parecendo seres angelicais com cabelo loiro e olhos azuis, criaturas cinzas semelhantes a rãs e reptilianos. Não acho que seja coincidência que o primeiro alienígena original a vir à Terra dos Céus tenha aparecido como uma criatura reptiliana falante, transmitindo doutrinas da nova era, como você é Deus, e você não pode morrer. Esta é a mesma mensagem que ouvimos ser dada por essas entidades a partir dos testemunhos de abduzidos. Quando eles nos veem preocupados com coisas como a morte, acham isso hilário, e quando nos veem correndo como galinhas sem cabeça, apenas para criar dinheiro, apenas para nos manter vivos, e eles sabem que tudo isso é uma grande piada, porque de qualquer forma você não pode morrer. E eles dizem que mesmo se morrêssemos, você pode escolher voltar do estado de morte. Aleister Crowley foi considerado o ocultista mais infame do mundo. Ele dizia que estudara as doutrinas secretas dos egípcios antigos. Aleister Crowley foi um ocultista britânico considerado o homem vivo mais perverso. E em 1918, o infame ocultista Aleister Crowley declarou ter contato com uma entidade maligna que ele, na verdade, era capaz de descrever à face. Aleister Crowley realizou alguns rituais nos quais ele entrou em contato com um ser chamado Lam. Ele acreditava que isso era um ser, como ele costumava chamar, interdimensional, mas ele nunca escreveu nada sobre Lam. O que é curioso, porque ele escreveu bastante sobre alguns de seus outros rituais. Pode ser que isso o amedrontou e ele não quis encorajar outras pessoas a fazer o mesmo. O que ele estava enxergando? De onde essa criatura veio? Quem sabe, mas não parece ser humano. Parece ser mais um extraterrestre. Lam se parece muito com um alienígena Grey. E, de certo modo, ele parece um dos atonistas, como Akhenaton, ou seus filhos, que têm cabeça grande e estendida. Então você tem que se perguntar, este Lam é, na verdade, algum alienígena Grey que apareceu ao Crowley? E esses alienígenas Grey apareceram no decorrer da história? Que essas entidades não são visitantes de outros planetas, como afirmam ser, mas na verdade são demônios, seduzindo o mundo com doutrinas de demônios. Muitos serão enganados e se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Essa ideia de que esses alienígenas são na verdade demônios disfarçados não é apenas uma ideia cristã. Então temos um oficial do Departamento de Defesa dizendo: parem de investigar OVNIs porque eles são demoníacos. Correto. Ele me disse: Lois, parem de investigar isso. Eu então disse: claro, senhor, mas pode me dizer por quê? Porque nós já sabemos o que eles são. Lois, por acaso você já leu sua Bíblia? E eu respondi: sim, eu já li a minha Bíblia. Por quê? Pode me dizer? Ele respondeu: então você sabe que essas coisas são demônios, né? E devemos manter distância. Tom DeLonge, ex-vocalista do Blink-182 e Angels and Airwaves, obteve autorização da CIA para compartilhar informações com o público. O papel da comunicação faz mais sentido. Então eles dariam informações e você as divulgaria para as pessoas, porque eles não fariam isso sozinhos, porque eles não teriam a mesma plataforma. Eles não fazem isso. Eles não têm como fazer um filme, um livro, eles não têm como fazer documentários, eles não têm como participar de um grande programa como este e se comunicar com os jovens. Eles não fazem isso. Ouça esta declaração interessante que ele fez em uma entrevista no Coast to Coast AM. Mas pode fazer todo tipo de coisa. Parece se alimentar do medo. Às vezes pode ser muito sombrio e ameaçador. Lembro de ter rido de pessoas que diziam: isso não são alienígenas, são demônios. Eu não consegui mais rir. Não tenho tanta certeza sobre isso. Há uma ligação muito forte entre o que as pessoas pensam que os demônios são na Bíblia e em outras religiões e o fenômeno dos OVNIs. E o que você tem é algo que não gosta. Seres têm visitado a Terra ao longo de toda a história e que parecem desafiar a física ao aparecer misteriosamente quando alguém medita em um campo ou quando sua nave se divide em duas.
Muitos testemunharam visto esses seres atravessarem paredes e os abduzirem pelo telhado de suas casas. Essas entidades parecem sempre aparecer ao redor de ocultistas ou pessoas envolvidas em religiões falsas ou sob o efeito de drogas alucinógenas como o DMT. E elas estão sempre compartilhando uma mensagem anticristo, da nova era, afirmando que você é um Deus que não pode morrer e que Jesus não é quem você pensa que ele é, mas um mestre ascendido que alcançou a consciência crística e ascendeu de volta ao universo. Marcos 13, 22 e 23 diz: Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e mostrarão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos, mas atentai, vede, eu vos disse todas as coisas de antemão. João nos diz em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14, que viu 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, pois são os espíritos dos demônios que fazem milagres e saem para os reis da terra e para o mundo todo, a fim de reuni-los para uma batalha. Do grande dia do Deus Todo-Poderoso, poderíamos estar vivendo nesses últimos tempos em que as pessoas se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, como rãs indo para os exércitos do mundo para uni-los. Estas são as palavras que Ronald Reagan proferiu naquela reunião das Nações Unidas. Em nossa obsessão com os antagonismos do momento, muitas vezes esquecemos o quanto une todos os membros da humanidade. Talvez precisemos de alguma ameaça universal externa para nos fazer reconhecer esse laço comum. Às vezes penso em como nossas diferenças ao redor do mundo desapareceriam rapidamente se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena de fora deste mundo. E ainda assim, pergunto a vocês, não há uma força alienígena já entre nós? Agora eu gostaria que você pensasse nos próximos textos. Em Apocalipse 12, diz que o dragão é a antiga serpente chamada Diabo. Em Apocalipse 13, verso 3 diz assim: E todo mundo se maravilhoso com a besta, e eles adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Nós sabemos que a besta é o papado. Você sabia que o Vaticano tem investigado profundamente o espaço e alienígenas? O Vaticano, ele não existe até hoje por acaso. Ele existe até hoje porque eles sabem muito bem se atualizar, tá? O Vaticano, ele sabe muito bem se adaptar aos novos tempos. Então, vejam só. Como a doutrina cristã do Vaticano poderia se ajustar a uma revelação de que realmente existem seres extraterrestres? Você sabia que o Vaticano já está trabalhando sobre isso há muito tempo? Você sabia que há muito tempo eles já estão se preparando para adaptarem a fé cristã católica à revelação de que existem seres espaciais? Essa adaptação tem sido feita aí por muitos teólogos estudiosos, e um deles é o astrônomo do Vaticano, o que tem conexão com a Opus Dei, que é o padre Giuseppe Tanzella Nitti, ok? E o padre Giuseppe Tanzella Nitti, ele disse que quando a realidade da vida alienígena for apresentada, inicialmente os cristãos não terão que imediatamente renunciar à sua fé em Deus, simplesmente por causa dessa informação nova de que existiriam civilizações extraterrestres. Porém, depois que esse conteúdo extraterrestre originado de fora da Terra tenha sido confirmado e verificado, conforme as orientações que nós vimos agora aí nessa declaração de hoje, ele diz que depois que toda essa informação da existência de alienígenas for confirmada, eles vão ter que fazer uma reinterpretação do Evangelho, incluindo essas novas informações. Além disso, o padre Guy Consolmagno, que é astrônomo do Vaticano e cientista planetário do Observatório do Vaticano, ele diz que as sociedades contemporâneas vão olhar para os alienígenas como os salvadores da humanidade. Ele diz que as sociedades contemporâneas vão olhar para os alienígenas como os salvadores da humanidade. A gente vê. O texto bíblico que nós lemos em Apocalipse 13 demonstra que Satanás aparecerá neste mundo e dará poder ao papado. Preste atenção nos próximos textos inspirados que demonstram como Satanás aparecerá. Por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová,
E o Senhor fará exatamente o que declarou que faria: retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei, e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos, trará calamidade sobre outros, e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Se prepare. Nos próximos tempos, manifestações sobrenaturais ainda mais surpreendentes estarão ocorrendo. Neste canal, continuaremos a mostrar verdades relevantes que logo acontecerão. Que Deus te guarde, e te conceda o azeite dourado.